O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje é uma data muito especial em que a gente comemora o Dia dos Pais. E quando a gente fala de pai, a gente entende também que Jesus, e Deus, eles têm na nossa vida um papel de pai. E muitas vezes, em muitas passagens, em muitas situações, a gente vê como Deus e como Jesus, na sua passagem pela terra, eles desenvolveram um papel de pai, nos protegendo, nos auxiliando e sendo amorosos. Em várias histórias que eu já contei para vocês, a gente viu como que Deus livra os seus filhos de várias situações e como Ele os protege. E hoje eu escolhi uma passagem muito importante que está em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, que é uma situação em que Jesus, ele acalma a tempestade. E a gente pode perceber que o pai, o papel do pai na nossa vida é de muitas vezes resolver situações em que parecem tudo estar, numa tempestade gigante. E esse é o papel do pai na nossa vida, nos auxiliar nos nossos momentos de maior caos, assim. Então Jesus, nessa passagem, ele é muito calmo e muito sereno em tudo que ele faz. E muitas vezes os nossos pais, eles têm esse papel, Geralmente eles são mais tranquilos, raramente os pais eles são mais cheios de raiva ou coisas na cabeça. Geralmente os nossos pais, eles estão sempre ali, no momento em que a gente tá vendo que tá tudo dando errado, no momento em que a mãe já começa a se desesperar, o pai tá ali e ajuda a acalmar a tempestade e as coisas ruins. E a gente se sente seguro quando a gente tem um pai perto da gente, quando a gente tem um papel do pai. A gente sabe que hoje não é todos, que podem ter a presença de seus pais. E muitas vezes esse papel é desempenhado por outras pessoas. Então hoje, se você não tem o seu pai, de verdade, ao seu lado, agradeça aquelas pessoas, ou a pessoa que tem feito esse papel na sua vida, que tem sido o seu pai. Às vezes pode ser a sua mãe que ficou encarregada de ter esse papel de mãe e de pai e desempenhou isso com todo o esforço e com todo o carinho, todo o amor. Às vezes pode ser o seu avô, o seu tio, um padrinho, o que seja. Mas alguém, eu tenho certeza que desempenhou em algum momento na sua vida um papel de pai, um papel de protetor e de auxiliador para que você se sentisse seguro em algum momento. Então agradeça a eles, a essas pessoas, por ter desempenhado esse papel de pai na sua vida. Bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa passagem que é muito importante. Em uma tarde, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso?" Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: "Silêncio, fique quieto." O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: "Por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: "Que homem é este, que manda até no vento e nas ondas?" Jesus, ele estava descansando. Jesus estava ali muito sereno, muito calmo, mas ele, na verdade, sabia de tudo isso que ia acontecer. Ele estava testando os seus discípulos, a fé dos seus discípulos. Mas os seus discípulos ainda não estavam totalmente se sentindo seguros. Eles não estavam com a fé no seu coração, totalmente. Então, eles não estavam confiando no Deus Pai. Eles estavam apenas ainda meio nas incertezas. E Jesus queria testar, queria saber se eles estavam com fé. Mas Jesus, em nenhum momento, ele deixou
que os seus discípulos morressem afogados. Ele levantou, ele assumiu o seu papel de protetor e ele acalmou as ondas, acalmou o vento e tudo ficou tranquilo. E aí ele desafiou essas pessoas falando: cadê a fé de vocês? E esse é o papel de pai que a gente deve procurar em Jesus. Jesus, ele nos ensina a ter fé e a confiar nele. E a gente precisa confiar nesse papel de Jesus como nosso pai, como nosso auxiliador. Assim como a gente confia nessas pessoas que são tão maravilhosas na nossa vida, os nossos pais, tios, padrinhos, mães, até, eles não cuidam da gente, Jesus também cuida de você. E a gente precisa ter fé nisso, acreditar nisso, porque isso é muito real. E ele nos testa todos os dias a nossa fé. Testa como a gente está confiando nele. E a gente precisa depositar essa confiança. Então, nesse Dia dos Pais, tentem pensar: será que eu estou confiando em Jesus? Será que eu estou confiando em Deus? Será que eu estou tendo fé em Deus suficiente? Assim como eu acredito e confio e entrego toda a minha segurança nas mãos dos meus protetores, dos meus pais, dos meus tios, dos meus padrinhos, seja lá quem desempenhe esse papel de proteção na sua vida. Mas vocês precisam descansar no Senhor, assim como Jesus ensinou nessa passagem. Ele pode acalmar a tempestade, mas vocês também têm que ter esse papel de fé. E, assim, os discípulos poderiam ter acalmado essa tempestade se eles acreditassem que eles conseguiriam. Se eles acreditassem que Jesus estava no controle, mesmo ele estando dormindo, mesmo ele estando em silêncio. Às vezes a gente acha que Deus está em silêncio, mas ele está trabalhando. Às vezes a gente acha que Deus não está presente, mas ele está. E a gente questiona toda a autoridade dele. Mas você questiona a autoridade do seu pai? Você questiona a autoridade daquele que te protege? Ou você apenas confia? E apenas descansa e tem fé de que tudo vai dar certo? A gente precisa ter no nosso coração a certeza de que Jesus, mesmo que pareça estar descansando, ele não está. Ele está trabalhando o tempo todo para te proteger. E a gente precisa ter fé nisso. Então, nesse Dia dos Pais, agradeça as pessoas que te protegem e pergunte a si mesmo: eu tô tendo fé em Deus, em Jesus, que é meu pai e meu protetor, e desempenha esse papel tão importante na minha vida? Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre isso e que tenham gostado. Que nesse dia vocês possam curtir muito toda a família de vocês e todas essas pessoas que desempenham esse papel de proteção como pai de vocês. E que vocês possam também agradecer a Deus e a Jesus por desempenharem esse papel tão importante que é ser pai na vida de vocês e os protegerem em todos os momentos. Um beijo e até semana que vem. Tchau!